Bom This is the dia. first presentation for this camp meeting. Essa é a primeira apresentação dessa We campal. may do some recap of what we looked at over the weekend. Talvez vamos recapitular o que nós vimos Let's durante o open with a final word de of prayer. semana e vamos iniciar com uma oração. Dear Lord, we thank you Querido for the Deus, nós privilege te of being able to be agradecemos here this week. pelo privilégio de podermos estar I aqui ask essa that you would semana. guide and direct us, Peço que nos guies e nos not direcione, only as we study your word, não só ao we estudarmos try a to tua palavra, understand the events that are all around us. tentando entender os eventos que estão ao nosso redor. Besides all of those things, may each of Independente us de todas receive essas a coisas, blessing que cada pessoa possa in receber the uma bênção interaction and fellowship we can have with one another. na interação que nós pudermos ter entre nós, May we individually be careful, que be mindful individualmente possamos ter cuidado to follow e the ser golden rule cuidadosos de seguir a regra and to de ouro respect those around us. e respeitar os que estão à nossa Bless volta. us in Jesus' name. Nos abençoe em Amen. nome de Jesus. Amém. Yeah, I want to welcome everybody again. Novamente, quero dar as boas-vindas. I don't know how many people had an opportunity to watch the presentations that we did over the weekend. Não sei quantas pessoas tiveram a oportunidade de assistir às apresentações We basically que had nós tivemos no final de semana. a question and answer session over 3 studies. Basicamente, tivemos uma sessão de perguntas e respostas de 3 And perguntas. most of the people that were here, if not all, I think received a blessing. A maioria das pessoas que estão aqui, imagino que todas receberam uma bênção. So I want to address some further questions. Então, eu quero abordar algumas outras perguntas. So I got a question on diet. Me fizeram uma pergunta em relação Before à we read that alimentação, question, mas antes de I want lermos essa to take pergunta, us to one of the baptismal vows, quero nos levar para um dos votos batismais, vow 17. que é o voto 17. I've sent both of them to you. Eu vou mandar And os for the votos para translators, vocês, I've put that information on the os forum. tradutores. So, vow 17. Então, o voto Is it your 17 purpose to obey God's instruction to eat and drink to God's glory? é o nosso propósito obedecer às instruções de Deus, bebendo e comendo para a glória de Do you have Deus. it? Do you have the vow there? No, I was asking Monica. By abstaining from all intoxicating liquors, tobacco in all its form. Ao nos abstermos de qualquer líquido intoxicante, tabaco de todas Spice as foods, formas, especiarias, chemical agents, agentes químicos, meat, carne, and avoiding all other animal products, e nos including eggs and abstendo dairy, também de todos os alimentos de origem narcotics in all its animal, forms, ovos, including laticínios, tea, coffee, narcóticos and em todas as cola suas drinks, formas, chá, café e bebidas à base de opiates, Coca-Cola, and all other harmful substances.
For opioides those who watched the e presentation over the outras weekend, substâncias nocivas. E para aqueles que assistiram they durante will o be final de aware semana, that vão there is estar we cientes currently have a draft version of the vows. que atualmente nós temos já uma When I say versão we, resumida I dos have it, but you votos. don't. Quando eu digo nós, There have been some sou subtle eu e não changes vocês, porque nós tivemos in the algumas vows. mudanças And the nos reason it's in votos. draft is because it's still being edited and under discussion. E isso é porque está sendo editado e ainda estamos But I'm falando pretty sobre sure for isso. vow 17, because it Mas eu tenho addresses certeza the que para o voto issue of 17, opiates and narcotics, que aborda a questão dos there have been opioides some e slight narcóticos, changes. nós colocamos algumas There's mudanças, ou fizemos a algumas comment mudanças. about prescription medication E temos também um comentário sobre that it's medicamentos que okay são to take that, prescritos e que está bem tomar because many esses. prescription medications are either opiates or narcotics. Porque muitos desses remédios ou são narcóticos ou são And the other opioides. slight change, E a outra mudança, when it says in the current vow, quando diz nesse voto narcotics, narcóticos, what does it include as narcotics? o que está Before we do incluído that, como tell me what you narcótico? understand a narcotic to be. Ou antes de fazermos isso, me digam o que vocês In English, they entendem call it a que são os narc if you narcóticos. take them. Who knows what, if I said who takes narcotics, what would you think of? Se eu falar de quem toma narcóticos, ou o que vocês vão It's pensar people sobre isso? who are drug E addicts. são quem? Drug addicts. Pessoas que se drogam. Narcotics have influence on people's behavior. Narcotics have influence on people's behavior. What kind of drugs? Tem influência no comportamento das pessoas. I don't know, was it Thomas or Peter? Alcohol. Okay, so you think alcohol is a narcotic? Então, vocês acham que o álcool é um narcótico? So it would be harder drugs than alcohol, maybe like heroin. Okay, so Talvez drogas como a the problem with heroína. these terms, O problema com when it esses speaks of termos narcotics and opiates, é que quando falamos that those de terms opiáceos e narcóticos, can describe different classes of, we'll call them stimulants. podem produzir, vou dizer, And the diferentes way the classes vow's de written, estimulantes. E a forma como o what does voto it está say a narcotic escrito, is? o que diz que é um If I've got the narcótico? vow in front of you, or if you remember what I read. Se você tem o voto na sua If you're a frente, teacher, ou you lembra should do que eu know. li. Vocês são professores, vocês deveriam saber. Emma, what is a narcotic according to the vow? You have to wait. Tea, coffee and cola drinks. Emma, o que é So um narcótico de acordo com o there voto is que eu li? nobody today Café e Coca-Cola. that would Então, classify não há coffee as ninguém a hoje narcotic. que vá classificar o café como um The reason it narcótico. was worded that way, A forma pela qual foi the colocada is dessa why. forma So your question is why the coffee was before named as a narcotic? Yes. Então, a sua pergunta é por que o café antes foi nombrado como narcótico? No, let me rephrase my question. Why did the vow say it's a narcotic?
Na verdade, por que que o voto diz que é um narcótico? Because coffee is damaging. Porque o café traz ou causa danos? Do you consider coffee to be a narcotic? Você considera que o café é um narcótico? Not as a narcotic, but it's damaging. Não um narcótico, But you teach it as a mas causa narcotic. danos. Mas você ensina como se fosse um narcótico. If you go according to the vow, Se a gente vai de acordo com os votos. but you don't agree with that. Mas você não concorda com isso. What do I disagree with? You said it's not really a narcotic. Porque você está dizendo I que thought não é, that's what you just na said. verdade, um narcótico. Acho que foi isso que você disse. It's not the same one as hard drugs. Não é a mesma coisa Exactly. como certas drogas. So when you teach the vow, do you teach it that it's a narcotic? Mas quando você está ensinando sobre esse voto, você ensina que é um narcótico? Yeah, I put it all in one group. Sim, eu coloco tudo no Who mesmo grupo, thinks na mesma coffee is a categoria. narcotic? Quem acha que café é um narcótico? Put your hands up. Levantem a mão. One person, two people, four Uma, people. duas pessoas, 4. Put your hands up if you don't think it's a narcotic. Levante a mão se você não acha que é um narcótico. I don't know why not all the hands have been used, because it's a vow. You've either been baptized, you teach, you should know. Eu não sei por que que as pessoas não levantam a mão, porque é um voto e vocês já deveriam saber, porque so ou vocês já leram, já interestingly, foram batizados ou ensinam sobre isso. I don't know if you all took esse voto. note. É interessante, eu não sei se vocês People from notaram. Eastern Europe said what? As It's pessoas a narcotic. And the liberal Westerners said it's okay. It's As not a pessoas narcotic. So da in Europe, Europa we seem to Ocidental look at dizem coffee que differently depending on where sim, we live. e do outro lado dizem que não. Então, na Europa, Could you dependendo de onde translate nós or speak moramos, slower? nós Because people are pensamos speaking too de forma fast and diferente. I can't hear what they're saying. Makes sense. Okay, so the reason it was labeled as a narcotic, Então, a razão pela qual foi colocado we como didn't even go um to Pepsi. narcótico, nós nem sequer Who falamos thinks da Pepsi is a Pepsi. narcotic? Quem acha que a Pepsi é um narcótico? Okay, we need to have a discussion because it's the same people. Nós precisamos falar porque são as mesmas Peter? pessoas. Have you researched Coca-Cola and seen that it's a narcotic? Peter, você fez uma pesquisa de Coca-Cola e viu que era um narcótico? You need to speak slower. Everybody slower, because the translators can't keep up. Just looking. Sorry. Now I was just looking at the definition of narcotics, and it says that it's stimulating substances. Eu It's a estava agora stimulating olhando para substance. a So, definição de narcótico e vi que é uma Name some other substância que stimulating estimula. substances. Então me dê o nome de I'll name them, you outros say yes or no. estimulantes. Eu vou dar nomes e Ginger. você diz que sim ou que não. Gengibre Is it stimulating? é estimulante? I don't think so. Sugar. Eu não acho. Açúcar? No. Sugar doesn't stimulate. Então o açúcar não estimula. So when that man from the Bible took some honey and his eyes opened up, that wasn't stimulation. Então, quando o homem na Bíblia pegou no mel e colocou nos olhos, isso não foi estimulação. Yes? Quando seus olhos abriram. You're right. Okay, so Sim, você está that certo. means honey. Então significa que o mel
So now we've got honey as a narcotic. Então agora nós temos o mel como Put narcótico. your hands up if you think honey is a narcotic now. Agora levante a mão quem pensa que o mel é um narcótico. Same 4 people. As mesmas 4 pessoas. Okay, so you see the problem. Então vocês veem So o problema? Ellen White describes tea Ellen and White coffee descreve o chá e o café as a narcotic. como um And a narcótico. clever person, the E author uma of this, pessoa inteligente, o saw autor the disso, similarity or the properties of tea and coffee and added Pepsi to it. viu a semelhança disso e resolveu colocar And that's why some of you Pepsi teach it that e way. fazer uma semelhança. And the rest Por of isso you que seem alguns to de ignore it. vocês ensinam dessa forma e os outros parecem ignorar. Yuta? You don't want to speak? Peter, você não quer falar? Question. Yeah. I haven't said the question yet. Question. I haven't said it yet. Ah, okay. I was just calling her name to get her attention. So you said coffee is not a narcotic. Então você disse que café não é um narcótico. Tell me your opinion on coffee. Me dê a sua opinião em relação ao café. Repeat, please, what the definition is of narcotic. Você pode repetir novamente o que é a definição de Peter narcótico? said it's a stimulant. O Peter disse que é um estimulante. Stimulating coffee is a narcotic. So you followed on Então, o café hopefully with the logic estimulante é um that we narcótico. just discussed. Eu espero que vocês tenham seguido a lógica que nós acabamos de mencionar. We're gonna label many foods as stimulants. Então, vamos You know, the definir simple ones are muitas sugar and comidas honey. como estimulantes. Por exemplo, alguns And mais sugar. simples So you're como gonna say açúcar e this, mel. they're narcotics. Então, você vai dizer que esses são narcóticos. So I don't know if that's a yes or no. People online don't know what that means. Você tem que dizer que sim ou que não, porque senão online não vou saber. Narcotic, but you can get addicted to it. Like sugar, Não for é um example. narcótico, mas você pode So the problem se when we viciar, approach these como vows açúcar, por exemplo. Então, o and we problema start quando nós labeling abordamos esses food and votos drink in this way, e nós começamos a categorizar a there's a comida law, e it's called the bebidas law dessa of forma, unintended consequences. existe uma lei para isso, que é uma lei If de you're not careful, you get to a crazy place. consequências que a gente Like não quer viver. Se a oil, gente não tem salt, and cuidado, sugar, a gente entra numa or as they say, paranoia. SOS. It only works in English, I think. So Como o açúcar e o when we óleo, por approach exemplo. the vow, Então, quando a gente we've tried to aborda make some o subtle voto, changes to that. a gente tentou fazer algumas mudanças sutis. And I just want to open this discussion about how we view food and drink, E eu quero abrir essa discussão de como nós enxergamos a comida because e a we all bebida. believe Porque todos this acreditamos line, nessa linha, which is called what? que é chamada do quê? What's the line called? Que é que nós chamamos essa linha? The line of restoration from Eden to Eden. Eden Linha to de Eden. restauração, do Éden ao Éden. And what does that teach us? E o que isso nos ensina? What we ate at the beginning, we will eat at the end. Que nós comemos what no you eat início e at the vamos também beginning- comer no fim.
Então, o que vocês comem no início, ou comeram no início, It's what you eat at the end. é o que vai ser comido no final. So most of us understand this idea. A maioria de nós So I was entende asked essa the ideia question, e me fizeram uma and pergunta. the translators have that. It says, in Austria, E diz, which na would have been, Áustria, was that January? eu acho que isso foi em janeiro, talvez. Last year, summer. Okay. So last year, a year Uhum. ago, No verão do ano at a camp passado, um ano meeting, atrás, numa campal, I said that you members shouldn't take não, eu me disse que as an nós, example membros, for what you eat for your diet. não deveriam olhar para mim como exemplo daquilo que vocês I'll read it as written. comem In Austria, com you a sua said we dieta. shouldn't take you as an example for our diet. Então, eu vou ler. Aqui diz, na Áustria, você disse que a gente não deveria usar você como And the exemplo para a question nossa is why? dieta. E a pergunta é, por And quê? then the second part is, what is the correct diet? A segunda parte And é, then qual the é a next question alimentação is, correta? we watched some of your older presentations on diet. E a outra questão é, nós Do you vimos still algumas das suas recommend the same apresentações principles? antigas sobre Okay, so there are a alimentação. couple of layers Você to ainda this question. recomenda esses princípios? Então, temos alguns níveis And para essa it's pergunta. about diet. É sobre We've dieta. spoken about vow 17, Falamos sobre o voto 17. and this is a question on diet. E essa é uma pergunta sobre dieta. So I don't remember the context of why I said this issue about people shouldn't copy my diet. Eu não lembro de ter dito isso, que as pessoas não deveriam copiar a anybody minha remember? dieta. Alguém lembra? I wait for someone else. Anybody remember? Alguém lembra? It was after the meal or during the meal, and you sat with us at the table and you only were eating fruit, and we had all kinds of things on the plates, and we started talking about diet. Eu lembro Just que a você só pause. estava comendo Camila, frutas e nós when it gets estávamos translated comendo into outras English, coisas. Do I need to Vamos fazer wait? só uma pausa aqui. Because I don't know when to begin then, because I can't hear a translator online. Because I speak straight away and I'm cutting into a translator's time. Só tentando entender a questão da tradução. She took 15 seconds to answer that. Okay, so for the translators online, we've realized that there's a problem. Nós nos demos conta que existe um problema Because para I quem can't está hear when you're traduzindo online, speaking. porque eu não ouço quando vocês falam. And when we go from German or Czech to English, E quando nós vamos do you need to alemão translate the para English, and I'm not giving you an opportunity, so I understand that. traduzir e outras línguas para traduzir In our no next inglês, study, eu we'll não try estou dando to tempo see if we can come suficiente. up with a solution. E no próximo estudo vamos tentar ver se nós conseguimos Okay, uma so solução. You need to say, give me a point to when I can begin. Okay, so we're at the dinner table. Então, você estava People are looking dizendo at que my nós diet, estávamos my plate, sentados comendo, as pessoas estavam olhando para o meu and they're prato questioning what I'm eating. e estavam questionando o que eu And estava what am I eating? comendo. E o que eu estava comendo? Fruits. I'm eating fruits. Frutas. So I guess I should have said I'm following the Eden diet Então, talvez eu deveria ter dito que eu estava seguindo a according to dieta the do Éden, instructions from our prophet, de acordo com as instruções da nossa whichever prophet profetisa. you want to choose, Qualquer profetisa que vocês queiram into escolher. Eden, and I'm following the rules.
Éden ao Éden e eu estava seguindo as regras. Okay, so people have a problem with that. Why would that not be an acceptable answer? Peter? Por que que isso no. não seria uma resposta aceitável? You explained to us that you do it for your health because of your specific conditions. Para mim, você faz em questão de saúde por razões So- específicas. I do it for my health, Então, eu faço pela and you minha eat for what? saúde e você come para quê? Jesz prečo. Zdravie. English would do. Sorry, I got confused. Fine. We eat for I eat for my health. Okay, Eu so como you eat pela for minha your health, and saúde. I eat for my health. Sorry, Tarina. Então, você come pela sua saúde I- e eu também. And we eat differently. E comemos de forma Okay? diferente. Anybody else? Mais alguém? You don't eat for gluttony then. Você não come por glutonaria, então. I'm trying to. Estou And tentando maybe não. he didn't understand what I said. Talvez você não entendeu o que eu So disse. he does not eat for gluttony. Então, o que eu disse é, você não come por glutonaria. Oh, he doesn't. He's trying not to, Ele disse que está tentando It, não comer uh, dessa forma. like to follow his brain. Está tentando não Okay. seguir So o seu at that cérebro. party, Então, when you looked at your nessa plate and my festa, plate, quando você olhou para o seu were prato you eating for health? e para o meu prato, você estava comendo por saúde? Okay, so all the food was healthy. Então, toda a comida era saudável. There were some errors in it. So you only pick the healthy Tinha food like alguns me. erros. Então, você apenas escolheu comidas saudáveis como eu. I did my best. Tentei fazer o Yes, meu this- melhor, Or we can accept. ok? Posso aceitar isso. According to my understanding. Okay. Pelo So menos de acordo com o meu entendimento. you say we shouldn't all eat the same. Então, você diz que nós não deveríamos comer a mesma coisa. Does anybody disagree with that? Alguém Does discorda anybody disso? think we should all eat the same? Alguém acha que nós deveríamos todos comer da mesma forma? I know we've got our freedom, but I'm kind of on the fence on that one. I think we should all be health reformers and eat healthy food and be conscious of what we're eating. No one can hear what you're saying? Eu sigo bastante a reforma de saúde. Eu acho que deveríamos ser todos today? muito conscientes finish it? daquilo que They nós can hear what you're comemos. saying. Even in the room, they couldn't Lá hear you. atrás não ouvem o que você Yeah, está I'm on the dizendo. fence. I think we should kind of all eat the same, even though it sounds like I'm not given freedom to. Eu sim Everyone acho que todos else deveríamos comer I speak igual. that way. Embora eu I- saiba que quando eu falo dessa health forma, eu não estou conscious. dando às pessoas a liberdade. Mas talvez eu que sou mais paranoica em relação à alimentação. I think we broadly all agree we should be healthy in our diet. Eu acho que podemos concordar que deveríamos My ser question was, saudáveis na should we nossa all eat dieta the e same? alimentação. Mas a minha pergunta é, será que And you said deveríamos yes. todos comer da mesma forma? E você disse que sim. So we don't all eat the same. Então nós não comemos da mesma forma. Okay, so when you speak in English, you have to wait till the mic gets to you. All eat the same. Para falar no inglês, esperem Raquel? esperem o microfone. Raquel?
We should not eat all the same. Nós não deveríamos comer todos igual. Yeah, okay, yeah, okay. With fruits, the fructose intolerance. Porque, por exemplo, frutas, para So algumas we should pessoas all que eat the são same. intolerantes à frutose. Você está dizendo que deveríamos comer igual? That's fine. You don't have to give a reason. We should all eat Eu não differently. quero que você Okay. dê uma razão, mas So você you agree acha with que todos Peter? deveriam comer diferente. Então você concorda com o Peter? No, I'm telling her she agrees. I'm not asking. Eu estou dizendo que ela Understand? concorda, não estou perguntando. I think we should mainly eat fruits and vegetables. Eu acho que nós deveríamos comer frutas e legumes. Bread with it, it's okay, but mainly fruits and vegetables. Talvez outras coisas estejam bem, mas acho que principalmente So I frutas want to stick to this e theme. legumes, vegetais. People say we should eat different foods according to our body, Então, eu vou our body's dizer que as response. pessoas acham que deveríamos comer de forma And diferente, people respond dependendo to da food resposta do differently. nosso corpo. Porque as pessoas respondem à comida Does de forma anybody bem disagree with that? diferente. Except Alguém discorda Natalie. disso? Exceto a Natalie? everybody agrees that we should all eat differently according to our body's needs. Toda a gente concorda que deveríamos comer de forma diferente de acordo Natalie com said we a should all eat the necessidade same. do nosso corpo. E a Natalie diz que deveríamos comer Okay, so igual. my follow-on question is, Então, a are we all pergunta que se required segue é: to be, we can either call it vegan, which is not totally accurate, vamos dizer, e não está totalmente certo, or mas plant-based, which again is será not que totally deveríamos accurate, ser totalmente veganos ou but ter we'll broadly uma say dieta mais plant-based. baseada em plantas? Os termos não Are we são all required inteiramente to do that, corretos. Será que even though we've somos got very requeridos a different fazer isso? bodies? Sabendo que temos corpos diferentes. Samina? Tamina? Put your hands up if you think we all have to be plant-based. Levante a mão quem acha que todos deveríamos nos alimentar à base de plantas. Most people. So online, maioria most das people think we're pessoas. required to be plant-based. Então, a maioria das pessoas aqui acha que nós And I'm going to use the deveríamos word ter uma omnivore, alimentação à base de plantas. E eu which vou means usar a eat anything you palavra want. só para Who thinks we can be omnivores? Eat what we want. Então, quem acha que That's nós plant and deveríamos animals, comer aquilo basically. que nós queremos, ser omnívoros, comer tanto And plantas como Nobody. uma dieta à base de carne? So Ninguém? why does everybody think we're required to be plant-based? Por que toda a gente acha que nós deveríamos ter uma alimentação Paula. à base de plantas? Paula. Because it's healthier for most of the people. It would be healthier if they eat a plant-based diet. But I think if you make this all the people in the world, or all the people in the movement, depending if you live Stop. in a okay. Eu acho que para a maioria das pessoas seria mais saudável ter uma dieta à base de plantas, mas se a gente vai colocar todo o mundo, So that I think maybe there might be
Eu acho que areas in talvez the world when it's difficult to existam have a algumas áreas no healthy mundo diet que only seja difícil plant-based. ter I don't know about this, but essa I think dieta à if base you de would live in plantas. such an area, Eu you não should sei consider em what's relação a the isso, best option for you in that context. mas eu acho que dentro de um contexto vocês deveriam escolher, ou deveríamos escolher o que é melhor para nós dentro da área onde vivemos. You put your hand up that we should all be plant-based. Você levantou a mão Yes. que deveríamos todos comer à Yeah, base de but Then you plantas? said, not for Sim. all the world. E depois você diz que não para todo mundo. But all of us should be. Mas todos nós deveríamos Our ser. context is gives us this possibility. Yes, I think it's the best choice. Sim, deveriam dar essa possibilidade. Seria a melhor escolha. So if you have access to plants, you should only eat plants. Então, se você só tem acesso a plantas, só Plant-based deveria comer food, plantas. yes. Sim, plantas. Sim, uma alimentação Yeah, à when I base say de plants, plantas. I'm talking about food, of course. So yeah. And Quando eu we digo should not plantas, be claro que me eating refiro a animals. comida. Então, não deveríamos estar comendo Okay. animais. Anyone else? Ok? Mais alguém? Emma, Emma? you agree with Paula? Você concorda com a Paula? I think because the original diet in Eden was plant-based, and that's what we're going back to. Eu acho que por causa da dieta original no Éden ser à base de plantas, estamos voltando a isso. So, original diet, then you have to copy the original diet now. Então, deveríamos agora copiar a dieta original. With some huge modifications. And all the modifications Com that you grandes do, modificações, e todas essas modificações they're que você either all faz safe, são ou or todas seguras, they enhance the original diet, make it better, ou elas fazem com they que a do no dieta damage. original seja melhor e não causam dano. Is that yes? Sim? As far as possible. O mais I possível. don't know what that means. Eu não sei o que isso The significa. diet that you eat, is it the Eden A diet? dieta que você come é a dieta do Não. Éden? So Não. you don't eat the Eden diet. Então você não come a And dieta how do do you Éden. know what your diet is? So how do you know if your diet is good then? E como você sabe que a sua dieta é boa, então? The best of your ability with the knowledge that you have available. Você usa a sua habilidade da melhor forma possível, conforme a informação que nós temos If you go disponível. to Eden, Se nós your vamos source para is o God. Éden, a nossa So you fonte said, é I do my Deus. best. E você diz, eu Where do faço you o meu get your melhor. information for the best from? E de onde você tira a sua informação para fazer esse melhor? God. Deus. So where in the Bible does it say you can start changing Eden? Onde na Bíblia diz que você pode começar a mudar o Éden? God adapts it to human beings in the Bible. Eu acho que na Bíblia Deus adapta isso aos seres humanos. So in some random Bible passage, Então, em alguma passagem David bíblica ate something. aleatória, David comeu God didn't algo, complain. Davi, so Deus that's não rubber reclamou. stamping that food item. Is that what you just said? É isso que você está dizendo? No. Não. I think it's quite difficult to know, actually, what the Eden diet was. Eu acho que, na verdade, é difícil saber qual And we foi only a go alimentação on do what we know Éden. from Bible and Spirit prophecy. E nós só vamos do que nós conhecemos da Bíblia e do Espírito de Profecia Plant-based. como base de plantas.
for us to eat. para nós comermos. To je ten všeobecný prístup. What's your name? Joachim. Joachim. I have a question. I saw his hand. I have a question. Ele levantou a mão, o Joachim, e eu tenho uma So- pergunta. You put your hand up like everyone else did. Então, você levantou You a can put your mão, hand down, Esther. como todas I've as seen it. pessoas. Esta, can você put já your hand pode down, I've baixar a seen your mão, eu hand. já vi. You put your hand up with everybody else. Então, você levantou a mão junto com outras pessoas. My question to you, I've got a question. E a minha pergunta para você, So you said that you agreed with Eden to Eden, você disse que concorda com Plant to Éden ao plant. Éden, I planta don't know if you agreed with para what Emma planta. said, Não sei se você concorda com o because que the more a I Emma asked her, disse. Que the more quanto mais eu unsure she was perguntei, about what she's doing. cada vez menos ela tinha certeza do que estava My question fazendo. to you is, E a minha pergunta para you você said é: we should be following the Eden diet você disse que deveríamos estar seguindo a dieta do as Éden, it shows on our board work. como mostra Is that no correct? nosso quadro, certo? You said, yeah? Okay. Levante a mão Okay, se você disse so- que sim. My question to you is, Então, a minha pergunta para você Adam's é: body, o corpo de Adão is that the same as your body? é o mesmo Do you have the que same o seu body as corpo? Adam? Você tem o mesmo corpo You've que got to Adão? speak because people don't know what that means. Você tem que falar porque as pessoas não sabem o No. que isso significa. So you have a different Não. body to Adam, Então você tem um corpo diferente but de you want to Adão, eat Adam's diet. mas você quer comer a mesma dieta que correct? Adão, certo? End of Eden, not now. There needs to be a transition. Tem que haver uma I transição don't understand para o what you said. Éden, não agora. Eu não We- entendi o que você quis dizer. We had the Eden diet. Então nós temos a dieta That do diet, Éden. the Eden one, is the diet after sin. Essa dieta do Éden eat a é a bit more dieta depois things. do pecado. And you said we have to have the same diet. E você disse que nós temos que ter a mesma dieta. And I asked, have you got the same body as Adam? And you said no. E eu perguntei se você tem o mesmo corpo que So, Adão e você My disse que não. question is, how do you reconcile that? E minha pergunta é: como é que você I didn't reconcilia understand your isso? answer. E eu não entendi a sua resposta. It's too much. It's too much. As we said, the body. What's he gonna- Oh, sorry. So our body in Eden was different than now. O nosso corpo no Éden é diferente de agora. There was a generation in the past, or there. Tínhamos uma geração no passado. Came. I don't Pecado need all the veio. story. Tell me why Eu não same quero diet toda a with história. different bodies. Eu quero saber por que a mesma dieta se temos corpos diferentes. Reconcile that for me. Eu quero que você reconcilie isso. Means it is the goal in our life to come back to this diet. Então,
o nosso objetivo nessa vida é With a voltar a different essa body. dieta com corpos diferentes. So the fact that your body has changed makes no difference. O fato, então, de que o seu corpo mudou não faz diferença. What's that? That means you're not sure. Então, você não ter certeza. It's too long. It's too- I know that if you only eat plant-based, you also need oil in the diet. What? Eu sei que mesmo que a gente coma a base de plantas, nós também precisamos de alguns óleos In order to get the the nutrients of the plants, you need oil and para a fats gente to absorver os get it out of nutrientes the das plants. plantas. Sometimes A gente to precisa de óleos e subtract it, you need gorduras that. para adicionar a nossa nutrição, para que seja mais nutritivo. We know oil is plant, Nós sabemos que most of óleo them. é planta, pelo Most menos of a them. maioria. So maioria did dos Adam óleos. have to get oil? Então, o Adão tinha que comer óleo, But you have to get oil. não. Who told Mas you? você precisa. Quem te disse isso? We won't argue with that. Rodolfo. I've seen your hand. I've seen your no. You put your hand down. I've seen. I have to check if it's on now. Rodolfo. Rodolfo, My question is: a minha pergunta é: same diet, mesma different bodies. dieta, corpos diferentes. What's your thoughts? Qual é o seu pensamento? The vegan diet brings us more to the health of Adam. Uma alimentação vegana nos aproxima mais da alimentação You have the do same body as Adão. Adam. Mas você tem o mesmo corpo que Adão? Isn't he getting translated in his ear? Right. Yeah. So you don't need to tell him. You have a different body. Você tem um corpo You have a different diferente. body. Why do you want to eat the same food? Por que que você quer comer a mesma comida? I want to have the body of Adam. Quero ter o corpo como Adão. So your body's different, and you're going to change your Então, o body seu through corpo é diet. diferente, mas você vai mudar esse corpo através Change da your diet, alimentação. change your body. Então, mude seu corpo, mude a Correct? dieta. We will get a new body. When Resurrect. Quando I nós don't care about resurrection, I care about now. passarmos pela ressurreição, vamos ter um corpo novo. Mas isso não me importa. Eu Let's estou stick to what we importado have com o now. agora. You Vamos said manter com you o que a gente change your tem diet, agora. you change your body. Você diz, muda a Have a think dieta, about that if muda you o really corpo. agree with that. Então, pense um pouco sobre isso, se você Esther. realmente concorda com isso. Esta, First, tell us what you're going to speak about. primeiro me diga o que que você vai falar, Because sobre o que que I você don't vai know falar. what question you want to answer. Tell us that Não sei first. qual é a pergunta que você quer responder, me diga isso primeiro. We cannot have What's this, the question? You're no answering? question. I want to give a comment. Only questions. Yeah, only questions about something that I've already asked, not any other one.
So what Eu question are quero que you você commenting on? responda aquilo que eu já To the respondi. diet of Adam and our Eu bodies. quero que você responda Ok. aquilo que eu perguntei. Não me dê uma resposta diferente. So the question Eu quero is, falar em relação we say we should a have the Adão e os same nossos corpos. diet, but our bodies are different. Então, deveríamos ter a mesma dieta, mas os nossos corpos são You're saying? diferentes. The same diet like Eden. Você está The fruits dizendo are not the same. So we've got different plants. Então, nós temos plantas diferentes. Lands. Eden was vollkommen? Was perfect. Para o Éden, a But we are alimentação à not base de plantas era perfect perfeita. 7,000 Porque years ela era later. perfeita. Porque são 7.000 anos And depois. what's the point you're bringing? Body. Qual é o And seu what's the point ponto? you're making? Meu ponto é o corpo. Sim, mas qual é o ponto que você está tentando fazer? We can only do our best, but it will not be perfect. Apenas podemos fazer o And what's the nosso best? melhor, mas não vai ser o melhor. E o que é o melhor? You said do our best. Tell me what the O best que is. você diz fazer o nosso melhor, então me diga o que Simply. é esse melhor. Plant Forma to eat, simples. Plant-based. yes, to eat plant-based, but Who Comer told you plant-based uma is the dieta à best? base de plantas. E quem te disse que isso é o melhor? okay, the Bible. So you A go back. Bíblia? Yes, but we have not the same plants like Eden today. Sim, mas nós hoje em dia não temos as mesmas plantas que no Éden. I'm not asking about if an apple today is the same as an apple yesterday. Eu não estou perguntando se uma maçã hoje é igual à maçã de We had ontem. apples then and we have apples now. Tínhamos maçãs no And Éden e you're temos saying if maçãs apples agora. were good for Adam, that's what I should eat. E você está dizendo que se as maçãs eram boas para o Adão, então é o That's que eu what you devo said? comer. Okay, but an apple has not enough vitamins, enough. That's fine. I'm Sim, not. mas a Like- maçã não But tem that's a different vitaminas issue. suficientes. Sim, mas esse é um ponto diferente. Okay, I want to gather us all together Então, eu quero got juntar this toda essa idea informação, porque that nós we're all temos supposed to be a ideia plant-based que deveríamos comer uma dieta à base de and plantas. the diet we eat, even if it's plant-based, is completely different to Adam's diet. E a dieta que nós temos, mesmo que seja à base de plantas, é diferente da dieta de We said that Adão, we don't even com know what Adam ate. alimentação. Nós até dissemos que And nem yet we've sequer got sabemos very o que different Adão bodies. comia. E ainda assim, nós temos corpos Does anybody muito think we've got the diferentes. same body? Alguém acha que nós temos o mesmo corpo? Emma says we've got the same body, or you're asking a question. Emma, você está Okay, so she just fazendo uma answered that. pergunta ou She just dizendo said que sim? we've got the same body. Emma está dizendo que If sim, we've got que the temos same o mesmo body corpo. Se temos o as mesmo our corpo, father como o and nosso, mother, you os said nossos yes, pais, você we should disse all que eat the sim? same food. Então, Like deveríamos Natalie said. comer as mesmas comidas, tal como a Natalie disse. And your response is no. E a sua resposta é não. With qualifications. Which is, what's your qualifications? Quais são as suas qualificações? That it's still the best diet for humankind, but Como você due está to sin, there have to qualificando be isso? modifications. So maybe I'll backtrack on saying it's required that everyone eats plant-based. Talvez é o melhor em relação ao que se aproxima do Éden, mas talvez eu She vou said mudar a minha what she resposta ao said dizer a que few minutes ago was deveríamos wrong. comer todos igual. Então, o que ela está fazendo é dizer que o que ela disse alguns minutos atrás está errado. Vegetarian diet is still the best diet for humankind, but I'm going to change that it's required for everyone because of sin. There have to be adaptations. A dieta vegetal é a melhor para o ser humano, mas eu vou trocar e dizer que não é requerido que So todos you comam said we igual, can have an omnivore dependendo de diet. cada pessoa.
Então você está dizendo que podemos ser uma dieta if omnívora. that's what we think we need. Se isso é o que a gente acha que That's precisamos. just yes. Então isso é um sim. I didn't hear what the last bit you said. It's painful Eu não because I ouvi a última believe the parte. best diet is plant-based. É difícil porque eu acho que a It's melhor the dieta The word é a base required, de plantas. and everyone must be the same. Por isso eu I usei can't a agree. palavra requerido. Só que eu não consigo concordar que tenha que ser igual para Okay, todas so as one person pessoas. says we can be omnivore. Então, uma pessoa diz que And nós why? podemos ser omnívoros. Por quê? Because different bodies require different things. Porque corpos diferentes necessitam de coisas diferentes. Because our body is not Eve's body. Porque nosso corpo não é o corpo Is da that what you Eva. just said? É isso que No. você está dizendo? You didn't say that? Or you did Você say não that? disse isso? Você disse So now, isso? Now. So now they're not the same. different Por bodies, enquanto não são iguais. therefore, Então, corpos different diferentes. Então, dietas diferentes. so you don't agree with the Eden to Eden diet. Então, você não concorda com essa dieta do Éden ao Éden? I do, You Eu do agree or concordo. you don't but agree? there have to be adaptations. Eu concordo, mas eu acho que a gente tem que fazer algumas Do you adaptações. agree or you disagree? Você concorda ou não? Logically, I have to disagree now. De uma forma lógica, you eu be acho que eu tenho que illogical? discordar. Deveríamos, então, não ter lógica. I don't know what that means if I'm logical. Eu não sei o que você quer dizer quando diz I think that's se the eu best diet penso de still. forma lógica. Eden diet is the best diet. É porque eu penso que a dieta Éden ao Éden But ainda é melhor, baseada em I can't plantas. mandate that with everyone because people's bodies are different. Posso colocar isso como mandatório para todas as pessoas, porque cada corpo é diferente. It's best diet. A Best for melhor you? dieta. A melhor dieta é o melhor For para you. você. Yes. So Então, para você. Emma said it's best for her body. A Emma diz que é melhor para o corpo dela. Is that what you said? And you know what my next question is? E você sabe qual é a minha What's my next próxima question to pergunta? Emma? Qual é a minha Just próxima shout out. pergunta para Emma? It's anybody. Se alguém sabe. That's it. How do you know, Emma? Como você sabe, Emma? Experiment. So last week, Emma had Então, a chicken semana and 6 passada, eggs. a Emma comeu um frango e She 6 tested ovos. how it works. Ela testou para ver como isso Yes or no? funciona. Um, Sim ou não? no. Não. Guess What's we that? can't know. What's that? No. My question was, how do you know? A minha pergunta é, como é que você sabe? And you say, By science. experience. Paula, help her with experience. Paula, but ajude ela she's going to com help her with experiência. experience. Vou How does ajudá-la aqui com experience work? experiência. Como é que funciona a experiência? Wait. No, wait, my finger means wait. Espere um Experience pouco. is very subjective because you may sometimes É eat muito something and feel subjetivo. good and you Porque às vezes você come algo e se sente bem. not I'll help you and Emma. Eu vou Experience ajudar você e has a to be Emma. tested. Experiência tem que ser You can't dream experimentada. your experience, Não podemos and you sonhar com can't uma read certa your experiência experience. e nem podemos Unless ler you essa eat experiência. chicken and eggs. A menos que você coma frango e Now ovos. finish. so Agora even if termine. you eat once you don't know the consequences, maybe you feel good. Mesmo que você So coma it's- uma vez, você não sabe da that's not consequência. correct. Talvez você se sinta bem. Não, isso não está If you- certo. If you don't eat it, you don't know. Porque se você não come, você não vai And if saber. Emma hasn't eaten eggs for 20 years, Se a Emma não come ovos há she 20 doesn't anos, know. ela não sabe. So she's only basing upon what she reads. Ela está baseando apenas naquilo que ela lê. Anybody want to make a comment? Alguém quer Put your hands up if you want to comentar? make a comment.
Radka, you got your hand up? Radka, then Radka, pode comentar. oh, okay, Radka first. So if everybody has to eat different food, I want to say that if we all ate healthily, Eu queria dizer, se todos comêssemos a mesma comida ou comêssemos de forma it saudável, would be a plant-based diet for tens or hundreds of years. seria uma dieta à base de plantas há milhares de anos, Have sicknesses that we have now. e não teríamos doenças que temos agora. I think the plant-based diet could be, this principle could be same for everyone. E eu acho que esse princípio seria bom para Most todas as possible to pessoas, the original state. sendo mais próximo You've got a question? You want à, to say something? Or oh, okay. à passagem Did you original. have Raquel? You had your hand up or not? Raquel, você levantou a mão ou não? I wanted to say that we maybe forget that the body is a very complex Eu queria dizer organism. que às vezes nós esquecemos que o corpo é um organismo bastante complexo, That it's not just our body as our cells and organs. não é só sobre células It's e also the órgãos, influence of the mind in our é body. também a influência da mente no nosso corpo. I understand it. Eu entendo. There are people who are suffering from diseases which are based on their Algumas they are pessoas called sofrem de doenças. oh, I forgot the name. If I eat bacon, Se eu comer and I bacon think it does me good, e eu achar que isso me must faz be good. bem, então deve ser bom. That is specific if I thing. eat bacon and I think it hurts me, Se eu comer bacon will e damage achar me. que isso me causa dano, então You don't isso mean that vai either? causar dano. Você não acha? You said it's that simple. You said if Você I diz think que é it assim tão hurts me, simples. it hurts me. Se eu acho que me You ajuda, didn't say that? que me machuca, então What I machuca. wanted to Ou say se eu acho que is causa that dano, the então body causa is, dano. and also the mind is much more complex. There are O que eu many queria dizer é que o factors corpo that e a Sure. mente são complexos. Existem outros fatores. You said one of them, if you Você think your disse food will que hurt you, it will hurt you. um deles você diz que se você achar que a comida te traz fine. dano, então vai causar dano. So if Eu I think disse, the tudo food will bem. do me good, it will do me good. E eu disse, então se eu And you said pensar que a no. comida vai me fazer bem, então vai me fazer bem. Você disse que I não. can't understand what you mean then. Então eu não estou entendendo o que você quer dizer. Okay, that's fine. So we all start off by saying Então, everyone começamos has por to eat the dizer same food. que todas as pessoas deveriam Then we comer say a actually mesma same comida. food doesn't really mean the same food. Depois dissemos que mesma comida não means significa only realmente plants. a mesma comida. Significa apenas plantas. And then I asked, why does everybody have to eat plants if our bodies are Depois eu different? questionei, por que toda a gente precisa comer plantas se os nossos corpos são And diferentes? I don't think anybody gave a good argument E eu não acho que vocês to say deram actually we bom have the same argumento body as Adam and Eve. para dizer, na verdade, temos o mesmo corpo So que I Adão guess e Eva. nobody actually believes that. Então eu We've acho que got vocês nem different sequer bodies. acreditam nisso. So if we've got different Temos bodies, corpos diferentes. Então, how do you know we se should all temos be corpos plant-based? diferentes,
Por que vocês sabem que deveríamos comer à base de plantas? No one's offered me a good argument yet. Ninguém ainda me deu um bom argumento. And when I pressed Emma, she said, okay, we can eat what we want. E quando eu pressionei Emma, então ela disse, ok, então podemos comer o que a gente quer. We're not doing population studies. Não estamos fazendo This is estudos not the de China study população. discussion. Isso não é o estudo de This is discussão a da discussion China. about how we view inspiration É uma discussão de como nós enxergamos a and our inspiração relationship to food. e o nosso relacionamento com a comida. Because if we're going to say generally, Porque se nós formos That's dizer one de thing. forma geral, isso é but if we're uma going to coisa. say, I think that word Emma used was mandate or required, Se nós vamos dizer que é mandatório ou requerido, que very eu acho que foi a different palavra que issue. a Emma usou, é bem diferente. does anybody want to comment? Alguém quer comentar? Go ahead, Daniska, comment. What's your comment? Daniska, qual é o seu comentário? Methodology, I would look at it that the end shows us the end is shown from the beginning. Para mim, o fim é mostrado desde o princípio. At the beginning, God gave food to Adam and Eve. No início, Deus deu comida a Adão e Eva. I believe that he also gave food to us. E eu acredito que Ele também nos dá Which essa food did he comida. give to humans? Que comida é que Ele deu aos seres humanos? Fruit? Frutas? To the fall, they got vegetables. So when they were naughty, they had vegetables. Então, quando eles não se So vegetables comportavam are for bem, naughty eles people and fruit is for good comiam ones. legumes. Então, quando você se comporta, você come fruta. Quando não se comporta, come legumes. No? Não? God added it to the diet. After sin. Deus adicionou à dieta. Why wasn't Depois do it there pecado? before? Por que não foi antes? Because that was enough. Why is it not enough Porque era after sin? suficiente. Por que não é suficiente depois do pecado? Because we are degrading. So Porque vegetables are for nós naughty people estamos descendendo. and fruit is Então, for isso good é só ones. para. Então, a fruta é o bom e os legumes, os vegetais, é para pessoas que Vegetable não is se good, I comportam. believe. No, I didn't say it's Eu good or acho que os bad. I said vegetais it's são bons. for Eu não good or disse que bad são bons ou people. ruins, mas eu perguntei se são para pessoas boas ou para pessoas ruins. Please no talking. If you're sinless, you're not allowed to eat vegetables. Ou seja, se você não tem If you're pecado, sinful, you eat vegetables. você I come think that's what you're fruta. saying. E se você tem pecado, você But you come os smile when I say the vegetais. same É thing. isso? Eu acho que você está rindo. E quando eu digo isso, você ri quando eu digo isso. I think this is what Mas I é a said. mesma coisa. I don't think I can explain if it's for sinful or sinless. Eu não acho que eu consigo explicar se é para quem tem pecado ou At não. the spirit of prophecy, Com o espírito de profecia, with fruits and vegetables, we should also eat nuts, com frutas legumes, e and grains. vegetais, nozes, legumes e grãos. Nozes, leguminosas e outros So grãos. nuts aren't part of the original diet. Então, as nozes, castanhas, não fazem parte da dieta original. Beans aren't part of the original diet. Feijão não faz parte da dieta original.
think those are the plants from the earth. Eu acho que essas All of them são are as from the earth. plantas da terra. Todas são da terra. The tree. Okay. Da árvore. And some of them, Adam and Eve had to worked on hard from E the soil. algumas, o Have to do Adão what? e a Eva From the tiveram soil. que Okay. trabalhar arduamente o And what does solo. all that mean? O que tudo isso significa? Five groups is the best food for us. So all of these five, Essas são which as is melhores, the Eden esses diet, 5 grupos, é a melhor opção para nós. Então, todas essas 5 opções, que é a is the dieta do same Éden, diet that we're supposed é o to eat melhor because para it's Eden nós. to Eden. É a melhor dieta que deveríamos comer, porque é do Éden ao Éden. And the bodies, E os corpos, Our body has been damaged by sin for these 6,000 years. nosso corpo tem sido danificado pelo pecado esses últimos Also 6.000 damaged. anos. No other option. Não temos outra opção. what's damaged food got to do with anything? O que isso tem a ver? Why are we bringing damaged food into this subject? Por que a gente traz comida que It's either plant or não é animal. boa, está danificada? O que tem a ver com esse assunto? Porque eu só estou falando de plantas ou animal. Plant is better. And are you saying that we've Planta got é the same melhor. body or a different body? Você está dizendo que temos um corpo igual ou diferente? How we take it on one level is the same, but because it's damaged, it's much worse. A certo nível é igual, So if it's mas much como worse, tem danos é pior. what Então, do we se é do? pior, o que nós fazemos? Effort. We have to put more effort into Esforço. these 5. Nós temos que colocar mais esforço nesses More 5. diligent. Ser mais diligentes. Again? Hello. Okay. What is it? You say we have to be more diligent. I don't understand that. Quando você diz que temos que ser Do you mais mean we have to diligentes, eu não entendo Stick to the isso. 5. Você quer dizer que a gente tem que se manter com esses 5? Okay, so our bodies have not changed. Então, isso significa que os nossos corpos não mudaram. One angle, no. Ou What's não. the angle that it has changed? Então, qual foi o ângulo em que o corpo mudou? We deteriorated or we got damaged. And what difference does that make? Estamos mais deteriorados. Que diferença isso faz? Practically none. So there's no difference then. Praticamente nenhuma. Então, não há So- diferença. You don't agree with people over there that said we've got different bodies, or Emma said we've got different bodies. We've got the same body. Então, você não concorda com a pessoa, com a Emma, por exemplo, que diz que temos corpos diferentes? Então, nós temos o And mesmo if it's the same corpo. body, you have to have the same food. Se é o mesmo corpo, nós temos que ter as mesmas comidas. Simple yes. Okay, so that's the standard Adventist De forma position. simples, sim. Então, essa é a posição Or the normalmente, o No, padrão we'll just go with that adventista. Adventist position. Vou dizer que essa é a And- posição adventista. Who agrees with that now? Quem concorda com That we've isso? got the same bodies. Que temos os 'Cause before mesmos people were corpos. saying our bodies are different. Que antes as pessoas estavam dizendo que os nossos corpos são diferentes. Radka? Same bodies. Monica? Então, temos os mesmos corpos. Same bodies. Nica? Not different bodies. Okay? So Então, temos o we've got the mesmo same corpo, não body. corpos diferentes. Ok.
Então, se Raquel temos o said she mesmo can't eat corpo, fruit. por exemplo, diz So que one não of the pode major comer things that we're fruta. supposed to eat, she says she's not going to eat it. Uma das coisas que a gente diz que deveria comer, ela So disse is que that não the vai same comer. body or what's gone wrong? What's happening? Então, é o mesmo corpo ou o que está acontecendo? Right now, there are different intolerances from people. Nesse momento, temos intolerâncias diferentes para cada pessoa. O corpo tem uma intolerância diferente. Over the 6,000 years. Nesses últimos 6.000 anos, Body degenerated through the meat and through sin. o corpo está se degenerando através So the do body pecado degenerated e because comer of meat. carne. So you said. Então, você está dizendo que o corpo está se deteriorando por causa So da carne. if we had a family that only was vegan for 6,000 years, Se tivéssemos uma família que é vegana já há they would 6.000 have been anos, okay. isso estaria bem. Yeah. No, Because the degeneration also happened because of sin. Não, porque essa degeneração também acontece por causa do pecado. When you say sin, what does sin do to degenerate your body? O que o pecado I faz shout at you com degenerar o seu corpo? and lie, sin, so my body degenerates. Então, através de mentira e coisas assim, Okay. o meu corpo vai I'm degenerar. not sure what you mean by sin degenerates the body. Eu não sei o que você quer dizer quando você diz que o pecado vai degenerando o corpo. Not yet. Okay. Emma, then Esther. Oh, no, we'll do Esther, then Emma. No. Emma e depois a Esther. I think there is a different 1 second. by 1 second. Eu acho que existe uma diferença. I think there is a difference between before the sin in Eden and after. Eu acho que existe uma diferença entre o pecado no Éden, do pecado Oh, es heißt, entre o Éden e depois. The Bible on the when you sweat, you should work. How do you- Not the case before. oh, Let me stop it. Before sin, we didn't sweat, and after sin, we Então, sweated. antes do pecado, a gente não suava, e depois do pecado, a gente passa I'm a not being suar. funny, but É isso? this writing over there. Não sei se é engraçado, mas ali estão Carry on. rindo. it's my thinking Okay. because after sin they É o had que to eu eat acho, the porque vegetables. depois do pecado, eles tiveram que comer os legumes. And vegetables has more minerals. Okay, so you're going to E say os vegetais têm mais before sin, minerais. no sweat, no loss of minerals, Então, antes do pecado, não because we suavam, leach não tinham minerals through our perdas de sweat. minerais, porque a gente perde os Because minerais now we've através do become suor. sweaty, we have to eat vegetables. E agora, porque a that gente your sua, position? tem que comer vegetais, é isso? You can add something more if I've missed something. Was why we need more vegetables? Was this not enough in Eden? Agora Why we precisamos need mais, vegetables mais vegetais. after No, the no Éden, não. Por que Let me precisamos ask mais you, disso agora que antes?
Então eu quero te perguntar, you don't do any sin, então se then você you do a sin, why do you start sweating? What changed in your body when you Se você lied? não cometia pecado, você não suava. E depois, When you imagina, cursed você God, começa a mentir e você começa a now suddenly suar. your body starts sweating. Imagina, você vai does amaldiçoar how does Deus that e do nada work? seu corpo começa a suar. Como é que isso Monica funciona? said, Que a Mônica if you diz, lie, doesn't damage your body. se You você said mentir, isso não causa does. dano ao seu corpo. E você disse que sim. Not the same meaning like Monica. I think it's damaged. Yeah. Our Para mim, sim, causa algum dano. She said no, because she can't work out a mechanism for that. Ela disse que não, porque você não Methodology. consegue desenvolver uma So you tell me what's the metodologia para isso. methodology? No lies, no sweat. Então, Lie, sem mentira, sem suor. sweat. What's the methodology there? Qual é a metodologia de mentira ou suor? It's difficult to explain. É difícil We're clever explicar. people here. Our thoughts have Os nossos pensamentos an Auswirkung, An effect. an effect Let me to our stop you. body. Os nossos Could we pensamentos têm um sweat before efeito ao sin? nosso corpo. Então, deixa eu fazer uma I pergunta. don't A gente know. podia suar antes do You pecado? said no. Eu não sei. You Mas said você there was acabou no de sweat dizer que before não. sin. Você disse que não havia suor antes do pecado. This is a meaning for me because after sin we have sweat. So and compare and question is- contrast. My question is, can we sweat before sin? Minha pergunta é, podemos suar Do we have antes the do pecado? ability to sweat before sin? So tell me the methodology that your cells have a radical change Então, me explique como é because you que swore at God. temos essa mudança tão radical só Do you porque actually believe that? amaldiçoamos a Deus. You have radical Você cell change acredita because nisso? you Você something tem uma came out of grande your mudança, mouth uma mudança wrong. radical, só porque algo saiu de forma errada da sua boca. Do you actually believe that? The answer is yes, you do. A mim, você está dizendo que sim. Would say it's But- changed something. But you know that's supernatural. Vocês sabem que isso é... There's no Você sabe que isso é physical way supernatural. Que não há uma forma física your skin will change its que a sua structure pele radically vai mudar a estrutura de forma radical just because you had a bad thought. só porque você teve um There's pensamento no ruim. scientific basis for that. Não há base científica para isso. Skin was changed, but A the pele foi modificada. possibility that you can die, that the cells can die, changed everything. Not asking that. As células morrem, You então s- isso muda you tudo. said Mas the isso não é o que eu skin estou cell perguntando. Você disse que as células cannot da sweat. pele não podem You had a suar. bad thought and now it can sweat. Has É to como se change você its tivesse structure. tido um pensamento And I want to ruim add e agora você sua. that Então isso é the uma sweat mudança de gland estrutura. E eu quero acrescentar que a is glândula do separate to the suor skin. é separada à pele. So either we had sweat glands for nothing, Então, ou a gente or tem they were essas created glândulas out of de suor nothing para nada, ou foram criadas just do because we had a nada, bad thought. só porque a gente teve um pensamento ruim. And you're prepared to hold on to that? Então, você quer permanecer nesse pensamento? Can you repeat your last question? Pode repetir a última pergunta? When Adam was created, did he have sweat glands? Quando Adão foi criado, ele tinha So glândulas sweat glands de are suor. created from nothing. Então, when he has glândulas a de bad suor são thought. criadas do nada. Maybe. Quando ele No, tem you um said pensamento ruim, yes. talvez. Não, você tinha dito que sim. I can prove it. Eu posso That it doesn't provar happen.
que It's isso não magic. acontece. Isso é magia. No, it is. It's not cell biology. Isso não é It's biologia. not even quantum mechanics. And you're prepared to hold on to that. I find that interesting. Não dá We're para about provar finished. isso e você quer manter esse What's your name, pensamento. Joachim. Joachim. Último comentário para encerrarmos. After the fall of, or before the fall of sin, the body was optimized. Depois da queda e do Next of the pecado, o corpo environment foi where they lived. otimizado. E também por causa do ambiente em que viviam. Fall of sin, God didn't just change the cells of the human body. Com o pecado, Deus não mudou as células do corpo humano. The environment. Mas foi o meio ambiente. Because the environment was changed, we have the O meio the same ambiente body, foi but it got mudado. damaged. Nós temos o mesmo corpo, só que Mente. foi se danificado. The people are degenerating progressively. It gets even worse. Pessoas estão degenerando e está ficando You cada vez disagree with pior. Esther? Então você discorda da Is that Esther? what you've just said? É isso que você está dizendo. Okay. Talvez We need to close. nós I precisamos want to carry on encerrar, this in our next meeting. mas eu quero continuar na nossa próxima aula. I want to get clarification Quero on esclarecer this idea of having the same diet. essa ideia de ter a mesma dieta, Do we either have the same body or a different body? ou temos um corpo igual, And um are we corpo all diferente, required to eat from these 5 different types of food? e que somos requeridos a comer desses 5 tipos Some of de us can comida. eat 4, Alguns de nós some of us comem can 4, eat 5, some of outros us might comem only be able 5, to eat 1. e outros talvez comam só um. And I want to talk about that in relationship to, Eu I quero guess, falar what I disso em eat and relação what the vow says. ao que eu como e o que o voto diz. So we'll have most of the day to think about this, Então, vamos ter o dia de hoje para and pensar we'll come back nisso. to our second study better prepared. E no segundo estudo vamos voltar mais Got time to preparados, research and discuss. com tempo de pesquisar e falar mais sobre I isso. want to thank everybody. Quero agradecer a And todas as Can pessoas. someone just tell me when our next study begins? Alguém pode só confirmar o horário do nosso Just how many próximo hours estudo? away? Quantas horas temos até o próximo estudo? In 8.5 hours, we have our next Daqui a 8 presentation. horas e meia, nós temos a Let's close nossa with prayer. próxima apresentação. Vamos encerrar com uma oração. Holy God, we thank you Deus Santo, we nós te have agradecemos the privilege to be able to talk about our ideas, porque temos o privilégio de falar sobre as nossas to ideias, challenge and be challenged, desafiar e ser desafiados, and to not only question our humanity, não só questionar a nossa but even to humanidade, question your divinity,
mas questionar também and a the tua decisions and the divindade choices that you have made for us, e as decisões e escolhas que fizeste para nós, because you have also given us the ability to make our own decisions, porque também nos dás a habilidade de our own tomar as choices. nossas próprias decisões, May we fazer as dwell nossas upon these próprias thoughts escolhas. Que a gente in Jesus' name. possa Amen. pensar sobre isso. Em nome de Jesus. Amém.